Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. Hoje quero mudar um pouco a introdução, vamos falar de amor, mas vamos falar de amor de uma forma diferente, e para isso eu quero ler com vocês um texto. Ele encontra-se, hoje o texto para nossa breve reflexão encontra-se no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, o evangelista Marcos. Capítulo 11, a partir do verso 15, nós vamos ler 4 versículos, que diz assim: Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo: As Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar de modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Glória a Deus. Irmãos, quando nós ouvimos uma informação como essa, já de antemão, e eu vou contextualizar um pouco, eu preciso trazer aqui algumas informações para explicar para vocês porque eu falei falar de amor. Porque é um texto bastante forte. Esse aqui é o amor indomável do Senhor. O Senhor Jesus, ele é indomável. Ele é o leão da tribo de Judá e ninguém pode domá-lo. Ninguém pode falar para ele o que fazer, como fazer e quando fazer. Por exemplo, se nós ouvirmos essa notícia da boca de alguns comunistas aí que nós temos, dessa turminha que gosta da vida fácil, ele falaria assim: jovem nazareno pega o seu azorrague, o seu chicote e expulsa com grande violência os trabalhadores que vendiam seus pobres passarinhos na frente do templo. Ou então, se fosse a turma do vegano, poderia dizer assim: grande ativista se une à causa e traz para nós justiça, libertando ali os animais da gaiola e fazendo justiça com as próprias mãos às pessoas que traficavam os animais de maneira injusta. Percebe a informação dita, a mesma informação de formas diferentes. Mas eu quero trazer e contextualizar para vocês, logicamente, a verdade, porque Jesus é a verdade. Por que é tão importante nós termos Jesus como a verdade? Vocês vão entender agora. Ali faltava mais ou menos aproximadamente um mês para chegar a Páscoa. E durante aquele tempo se aumentava demais a venda dos animais para sacrifícios. E eu vejo 2 propósitos de Jesus agir dessa forma. O primeiro, claro, ele mesmo diz: a minha casa será chamada casa de oração às nações. E ele expulsa os cambistas e os mercadores. Por quê? Porque eles estavam no pátio dos gentios. Como aumentava bastante o número de sacrifícios, consequentemente aumentava o número de mercadoria, aumentava o número de pessoas vendendo, o número de cambistas que ganhavam a taxa ali de 4 a 8%. Nós podemos ver isso ali de Êxodo, capítulo 30, versículo 11, o que gerava muita receita para a liderança do templo, né? Os fariseus, os mestres da lei, os chefes de clã. Mas isso automaticamente impedia muitas pessoas que eram gentias, porque era o pátio dos gentios, de estar ali. O Senhor, ele mostra para nós claramente, e eu e você, nós incluímos nessa, você que me ouve aqui do Brasil, eu sei que tem irmãos de Portugal e de outras nações, mas tirando os de Israel, todos nós seríamos esses, o gentio. A clara intenção de Deus alcançar os gentios seria no livro do profeta Jonas, tentando alcançar primeiramente ali o pessoal da Assíria, que invadiria logo depois. Bom, mas vamos lá, vamos falar de amor. Por que o Senhor fez isso? Por qual que era a finalidade?
além de amarem os gentios, eu creio que tinha outro sentido profético, que era justamente o julgamento ao templo que viria logo depois, que ele falando que destruíram o templo em 3 dias, e cada animalzinho daquele representava um sacrifício ali, vendiam pombas, os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, impediu de usarem o templo como mercado, fala ali. Isso fala de quando volta para Jerusalém, ou seja, quando volta para a vontade. Jerusalém é o centro da vontade de Deus, então quando ele voltou, ele estava ali amaldiçoando uma figueira e andando pelos lados de Samaria, ele volta para Jerusalém. A palavra começa falando isso e ele entrou. Os pombos representavam os sacrifícios que ele, em amor, se colocou em nós. Por que poderia ser só eles, irmãos? Eu gosto de um texto que está em Isaías, em Jeremias capítulo 5, deixa eu ler para vocês, eu acho que ele está aqui, separei ele para vocês. Diz assim, percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Por causa de Deus estava dando uma promessa que perdoaria a cidade. Então, por causa de uma pessoa, Deus age em toda a sua família. Por causa de você que tem me ouvido, Deus é capaz de transformar a sua família. Se você andar, se andar conforme os planos dele, ele vai transformando. Transforma não só a família, mas transforma também toda a cidade, transforma o bairro, transforma a comunidade. Deus é poderoso para perdoar os pecados e transformar. Agora, aqueles pombinhos, eles representavam cada um de nós, porque naquela época era feita a oferta dessa forma. Pegava o animalzinho, fazia ele sangrar ali, e o sacerdote vinha e punha a mão na cabeça, fazendo assim expiação de paz, expiação pelos pecados. Então, cada pombinha, cada animalzinho daquele representa nós, mas a verdade é que pássaro na gaiola não pode lutar contra o seu predador, e por isso Jesus morreu por nós. Eu quero repetir isso. Pássaro na gaiola não pode lutar contra o seu predador. E eu quero ler um texto que está com vocês em João capítulo 15. Preste bem atenção nas palavras deste texto. Eu o amei como o Pai amou. João 15, versículo 9. Permaneçam em meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. E é nesse momento, quando ela transborda, ela enche o nosso coração, nós vamos nos enchendo das pequenas experiências com Deus, ela transborda, a salvação transborda para outras pessoas. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que esse, do que dar a vida para os seus amigos. E tem muitas pessoas assim, na palavra que nós vemos, que dá a vida pelos seus amigos. Eu quero trazer outro texto para vocês, para exemplificar por outras pessoas, porque o que acontecia? Jesus poderia ter sido acusado de motim, e era o que os principais sacerdotes queriam fazer com ele naquele momento. Só que o governador romano não levou tão a sério, porque na verdade ele estava expulsando os trabalhadores do templo pela lei de Moisés, mas não pela lei romana, que obtinha muito lucro com aquilo. Então ele estava arriscando a própria vida antes mesmo de ir para a cruz, mas o Senhor tinha o controle de todas as coisas. Vocês entendem o que eu falo? Olha, eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 ao 3. Diz assim, sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a alma de Davi. Irmãos, está falando aqui de um amor. Quando uma pessoa ama a outra, é ligada pelo vínculo do amor. Muitos pregadores usam como ligação de alma, que também se dá por meio da relação sexual. Mas eu quero continuar lendo o texto. Falou assim, e Jonatas amou com a sua própria alma. Primeiro, ele amou. O amor é uma decisão. Jonas se ligou, por meio do amor ele se ligou a Davi, e ele amou. Perceba que era uma ligação de alma. Ele com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma.
Olha, primeiro, vamos para a dinâmica da coisa. Primeiro ele amou Davi com a sua própria alma e se ligou em um laço de alma, um laço de próprios sentimentos. Mas o amor, ele é uma decisão, ele decidiu amar Davi. Davi era um estrangeiro, era belemita, estava fora de casa, estava na casa do rei. E nós vemos essa prova desse amor, porque amor é na prática. Muitas vezes Jonatas defendeu Davi, denunciando até mesmo as investidas que seu pai dava contra ele, porque Saul sabia que Davi já seria o próximo rei, e por inveja, pela música que foi cantada, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. A palavra fala que entrou ódio no coração de Saul, e ele procurava matar incessantemente Davi, por isso ele era atormentado. Então Jonatas, traindo seu próprio pai, se assim podemos dizer, sempre dava o escape para que Davi pudesse fugir do seu pai. Em várias situações ele mesmo planejou e ele mesmo lutou. Agora perceba que eles sabiam que esse amor poderia se desgastar ao longo do tempo com as circunstâncias. E o que eles fizeram? Um pacto. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. A aliança é feita por sangue. Por que só Jesus pode perdoar os nossos pecados, meus irmãos? Porque ele foi o único que não pecou. Mesmo com esse amor furioso que nunca pecou. Paulo diz em Efésios 4, 27, ireis e não pequeis. É possível sim irar-se e não pecar. A ira de Deus, ela produz justiça. A ira do homem, ela não produz, porque ela produz vingança. Entende? Isso parte mais ou menos dos mesmos que nós devemos fazer com os nossos relacionamentos. A aliança do casamento, ela nunca deve ser desfeita. Eu sei que eu vou entrar num assunto muito difícil aqui, mas no próprio Evangelho de Lucas 15 ali, antes ali do texto do mendigo e do rico que eu li para vocês, Jesus fala que Moisés deu a carta de divórcio, mas a carta de divórcio era uma permissão para divorciar e não uma autorização, por causa da dureza de coração. Há uma diferença muito grande. As alianças feitas com Deus, elas são eternas. Agora, irmão, toda aliança foi estabelecida por Deus? Eu já falei sobre isso. Nem toda aliança foi feita por Deus. É interessante nós sabermos disso. Eu vou até falar um pouco de uma aliança que não foi feita por Deus pelos próprios israelitas, e eles romperam e voltaram, que é justamente aquela que a gente se vende ao inimigo. Agora, isso parte do mesmo princípio, essa permissão. Por exemplo, Deus não autoriza nós mentirmos, mas Ele permite nós mentirmos. Deus não autoriza nós roubarmos, mas nós roubamos. Deus não autoriza que nós enganemos outras pessoas, mas nós enganamos. Deus não autoriza que nós sejamos mal, mas nós somos permitidos a ser. Por quê? Porque é a nossa livre escolha, é simples assim. Agora, a lei mesmo em si, ela não permite hora nenhuma, ela não autoriza hora nenhuma nós rompermos. Até porque, e aí eu vou entrar em um outro mérito que eu creio, através das escrituras, que a união que Deus se dá num próprio casamento, ela acontece até mesmo no céu, antes das duas pessoas virem à terra. Bom, mas eu não vou entrar nesse mérito não, eu quero ler com vocês agora justamente a questão das alianças, de se vender por os inimigos. Olha, aqui está também Saul, em 1 Samuel capítulo 14, no versículo 21, diz assim, até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. O que aconteceu aqui? Irmãos, a guerra bem grande contra os filisteus, o gigante Golias fazia parte dessa turma, foi uma guerra que durou por longos de anos e anos contra os israelitas, e eles estavam ali no mais uma guerra. Mas qual que era o problema ali? Os israelitas naquele momento só tinham duas espadas, a de Jonatas e a de Saul, que estava na mão deles. E Saul pediu, num dos raros momentos ali, autorização para Deus, e Deus concedeu a vitória para eles. E alguns israelitas, porque os filisteus eram os detentores do monopólio de venda de espadas, possuindo ali mais de 600 mil soldados, todos armados, se viram numa impossibilidade, 2 contra 600 mil, então debandaram para o outro lado, fizeram aliança, percebe?
Então, é justamente a questão de se vender pelos inimigos. Há uma diferença entre venda e pacta, percebe? Mas o Senhor, ele faz um pacto conosco de até mesmo enfrentar os nossos inimigos. Os cambistas fala dos mercadores, fala dos nossos inimigos. Ele dá uma mensagem que está em Jeremias 7,11, que a casa será chamada de oração, mas eles têm feito covil de ladrão. Agora, quem é o ladrão? Quem veio para roubar, matar e destruir? Quem tem essa mente maligna que deseja? Jesus veio para vivificar, doar e edificar, enquanto ele veio para roubar, matar e destruir. Está falando de Satanás, irmãos, e ele usa tudo em todos, até mesmo os da própria casa. O Senhor Jesus declara várias vezes: o meu inimigo está dentro de casa. Agora, ele se ligou a nós por meio da videira. E nós precisamos perceber isso, que algumas alianças feitas de forma errada ligam a nossa alma ao inferno. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 34. A filha de Jacó, Diná, fala assim, ó: certa vez Diná, a filha de Lia, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou-a. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou com ternura. Depois de ter violentado, irmão, o amor, ele não vem, sabe, com violência, com imposição. O respeito é lei. Sabe, eu gosto de dinheiro, irmãos, mas eu gosto muito mais de respeito. Eu gosto de dinheiro, mas eu prefiro muito mais o respeito. Eu gosto de dinheiro, mas eu prefiro muito mais o amor. Eu gosto, sabe, dessas coisas. Respeito é lei, lealdade é lei. Aquela mulher foi violentada de forma dura. Ele abusou sexualmente dela, trazendo, sabe, dificuldades. E ela fala que a vida dela, isso promoveu vingança, gerou um fruto de vingança. Logo depois você vê que os irmãos de Diná tramam uma vingança se fingindo, ou seja, toda maldade que vem por trás de uma violência e de um medo gera guerras intermináveis. Até hoje eles brigam por causa disso, devido às guerras que eram familiares lá atrás. Lá atrás, essas guerras todas que nós vemos acontecer aí, lá em Israel, é justamente entre um povo e outro. Olha, eles circuncidaram, fingiram que ia entregar a irmã dele, circuncidaram toda a turma dos homens lá, que eram os guerreiros, entrou e matou todo mundo na calada da noite, por vingança. Agora o Senhor diz que a vingança pertence a Ele, e é justamente isso que Ele está fazendo aqui, já antecipando, já trazendo essa experiência de amor para nós, sabendo que Ele seria o sacrifício perfeito pelos nossos erros, e por isso nós não teríamos mais medo. O pássaro na gaiola, ele não pode lutar contra o seu predador, mas depois do sacrifício de Jesus, nós podemos lutar contra os nossos medos, não é verdade? No glória. E eu quero terminar falando porque os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que ele tinha feito e começaram a tramar. Vão tramar, meu irmão, vão tramar, minha irmã, contra você. Vão tramar toda vez que você se pôr em posição da família, toda vez que você se pôr. Mas olha, contudo, tinha medo dele, pois o povo muito o admirava por causa de sabe, uma turma estava sendo liberta por causa de uma turma estava conhecendo a verdade por causa de Eles estavam conseguindo ver quem era o verdadeiro opressor. Então, irmão, minha irmã, fica firme no chamado ao amor, no chamado, o amor é o caminho, respeito é lei, lealdade e confiança são conquistadas, sabe? Eu gosto de dinheiro, mas a lealdade, ela se faz muito mais precisa em qualquer relação. Faça pactos, elimine a concorrência, não se venda ao inimigo e mantenha firme a posição de saber que o amor é o caminho e vai até o fim. Eu quero terminar com um versículo que eu separei para vocês em Romanos, capítulo 12, versículo 9, fala que o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se o que é bom. Irmãos, fiquem vocês com essa breve mensagem, até uma próxima.
Tchau, tchau.